Olá! Bem-vindos ao nosso primeiro encontro do Clube do Livro Expert da Mente. Confesso para vocês que eu estou muito feliz em começar esse projeto e hoje a gente vai mergulhar no livro Eu Mexi no Seu Queijo. Então, pega o café, o chá, a água, acomode-se aí, porque, de verdade, esse livro ele nos traz reflexões profundas, insights surpreendentes e muita descoberta sobre mudança, adaptação em nossas vidas. E o mais gostoso é que ele traz isso de uma forma divertida, quase que lúdica, sabe? E talvez agora você esteja perguntando aí, nossa, Luciana, mas por que você escolheu este livro para começar, né? Porque de fato é um livro que nem chama tanto atenção assim. Então, entre tantos motivos, existe um ponto principal que me fez escolher o Eu Mexi no Seu Queijo, que tem muito a ver com o livro em si mesmo, né? Que é a coragem do autor em simplesmente não aceitar a forma simplória até da conclusão do quem mexeu no meu queijo. Se você não sabe de que livro que eu estou falando, lá na década de 90, eu acho, por volta dos anos 2000, se não me engano, tá? Spencer Johnson, que é o autor de Quem Mexeu no Meu Queijo, lançou esse livro e ele foi considerado um best-seller. Era tipo leitura obrigatória, né? Era tipo uma leitura obrigatória para quem, principalmente pessoal de RH, de treinamento. Então, foi um verdadeiro burburinho esse livro. Enquanto o Spencer Johnson utilizava essa metáfora simples para explicar como é que a gente lida com mudanças inevitáveis, o Malhotta, que é o autor desse livro, Deepak Malhotra, ele leva essa discussão um outro nível, né? Ele leva isso um passo adiante. Ele questiona se realmente a gente precisa aceitar todas as mudanças como inevitáveis. Será que tudo é inevitável? Será que a gente realmente não tem controle sobre absolutamente nada? E quem é Deepak Malhotra, que até então eu nunca tinha ouvido falar desse autor? Confesso a minha ignorância aqui. E aí eu fui pesquisar sobre, né, o Malhotra, esse cara que teve a coragem de se posicionar sobre uma ideia. Malhotra ele é um professor de Harvard especializado em negociação, em tomada de decisão, em comportamento organizacional. O Malhotra ele é amplamente conhecido por ter essa habilidade de transformar conceitos complexos em lições práticas e acessíveis. E talvez por isso eu tenha me apaixonado tanto por esse livro. Porque eu sou o tipo da pessoa que eu pego um conceito, mas esse conceito ele precisa ser viável para eu implantar na minha vida. Eu costumo falar para os meus clientes e para quem já me segue há algum tempo que não existe fórmula mágica, não tem pode pirlim-pim-pim, né? A equação faça assim e assim vai acontecer. Porque cada um tem uma história, cada um tem uma vida. Então, às vezes, a solução que funcionou para mim dessa forma aqui, pode ser que não funcione para você desta mesma forma. A gente vai precisar fazer ajustes. Então, pegar conceitos que às vezes parecem até imutáveis e transformar numa coisa acessível é uma paixão. E talvez por isso, fora a coragem dele, né? De dizer assim, não é porque você vendeu milhões de livros aí que eu vou aceitar essa sua ideia, não. Que me deixaram tão encantadas com Eu Mexi no Seu Queijo. Bom, o Malhotra ele tem diversos livros e artigos que abordam temas como negociação, gestão de conflitos, e o pessoal considera a abordagem dele única. Né? Os críticos literários consideram que ele tem uma abordagem única, onde ele combina todo esse rigor acadêmico, essa coisa contextualizada, com insights práticos que podem ser aplicados tanto na vida pessoal
quanto na vida profissional de cada um de nós. Luciana, o que a gente pode esperar desse livro? Bom, além de muitos risos, um ponto principal nesse livro é o questionamento à realidade. O livro, ele por diversas vezes nos encoraja a questionar as suposições que a gente faz sobre a nossa vida, sobre as circunstâncias, sobre toda essa realidade que cerca a gente. E se a gente está questionando isso, né, se a gente está questionando essas limitações que muitas vezes nos parecem autoimpostas, a gente ao mesmo tempo tá desafiando essas verdades, essas crenças que ficam aí escondidas atrás dos nossos pensamentos. Quando a gente questiona tudo isso, a gente começa a achar maneiras de alcançar novos objetivos. E aí a gente passa a criar o próprio caminho. Então eu não preciso morar no caminho de ninguém, eu não preciso viver o caminho de ninguém, eu posso criar o meu próprio caminho. Né? Eu não preciso estar no labirinto que alguém mandou eu estar. Eu posso criar o meu próprio labirinto. E a gente, vamos combinar? A gente tem uma habilidade nata para criar labirintos. Então, ao invés da gente simplesmente se adaptar à mudança, o livro ele inspira a gente a criar as nossas próprias oportunidades, a criar os nossos próprios caminhos, que significa que a gente não vai apenas reagir, mas a gente vai agir com intenção e propósito. Então, se você está aqui, é porque você está em busca de autoconhecimento, porque você está em busca de transformar a sua vida pessoal, profissional, de se transformar. E eu te convido para mergulhar nesse livro que lembra para a gente que a gente pode mudar a nossa realidade. E que a gente pode e deve desafiar o status quo para descobrir as novas possibilidades e alcançar um nível ainda mais profundo de realização. Qual é a proposta do Clube do Livro aqui? É que eu leia com vocês, porque aí ninguém se vê obrigada a ler o livro, né? E como eu estou lendo, não é só o meu ponto de vista que está sendo colocado, porque eu poderia simplesmente ler o livro, vir aqui e trazer o meu ponto de vista, mas aí é o meu ponto de vista sobre algo que eu li. E eu quero que você tenha o seu próprio ponto de vista. Eu quero que você tenha o seu próprio repertório sobre isso. Tire a sua própria ideia. Então, é uma leitura dirigida, tá? E a gente vai fazendo uns breaks aí no meio, né? Para estar falando algumas coisas. E no final, se for preciso, a gente deixa um espaço aberto para tirar dúvidas, se vocês tiverem, ou para trazer mais algum insight. Então, antes de começar, eu vou pedir desculpa antecipado para vocês aqui, tá? Porque eu acho que a última vez que eu li em público, ou eu li para alguém, eu acho que foi lá na época da escola. Então, tá algumas décadas aí. Então, se a gente engasgar, perder o ritmo, se eu tiver que voltar, me perdoa. Mas vamos lá. Eu vou começar esse livro de uma forma um pouco diferente, que é pelo prefácio dele. Eu normalmente não. Eu normalmente leio os prefácios no final do livro. Tá? E a primeira vez que eu li esse livro, eu li exatamente dessa forma. Mas o prefácio deste livro em específico, ele questiona muito bem e contextualiza muito bem toda a ideia do livro. Então eu achei interessante trazer isso para vocês. Então, pegou o café, pegou a sua água, tá aqui no YouTube, já deixa o seu curtir aí, se inscreve aqui no canal, compartilha com o coleguinha, chama ele para vir participar, né? Porque, na verdade, a gente escuta tanta gente, eu tô abrindo meu aplicativo aqui, tá? Porque esse livro, ele tá no Kindle. Sem fazer propagandas, mas é lá que ele tá. A gente escuta tanta gente falar que
tudo que se faz na internet, tudo é cobrado, né? E tudo é super caro, e que as coisas não são acessíveis, e não sei o quê, e que todo mundo cobra. E o Clube do Livro é isso, o Clube do Livro é gratuito. Então, não tem mais essa desculpa, né? Não existe mais essa desculpa. Então, chama o coleguinha que vive reclamando que não tem dinheiro para fazer curso de autoconhecimento, que às vezes tem preguiça de ler o livro, mas que gosta de discutir a ideia. Chama ele, compartilha, traz ele para cá e vamos começar. Quando você deixa o seu like aí, quando você se inscreve no canal e compartilha, eu vou tomar uma água. Qual é a ideia de tempo aqui, tá? É que essa aula dura em torno de... Essa aula não, porque é um encontro, não é uma aula. Eu não tô aqui para ensinar nada, eu tô aqui para compartilhar ideias. Entre 30 e 40 minutos a gente vai tentar não extrapolar isso, mas é claro que se o bate-papo estiver bom, a gente extrapola isso sim, sem problema nenhum. Então vamos lá. O prefácio começa da seguinte forma. Quando um livro já vendeu mais de 20 milhões de exemplares, o devido respeito pela opinião de seus leitores cria a obrigação de explicar por que alguém procuraria desafiar sua mensagem central. Espero fazer isso de modo breve, nessas páginas de abertura. No entanto, a verdadeira resposta reside na fábula em si. Este livro foi escrito e é para ser lido como uma entidade independente. Entretanto, não é de surpreender que tenham me perguntado se ele foi criado como uma refutação ao Quem Mexeu no Meu Queijo, ou como uma extensão deste. Colocando de outro modo, será que o que estou dizendo, que a mensagem do Quem Mexeu no Meu Queijo pode estar incorreta ou apenas incompleta? Ambas as respostas estão corretas. Para aqueles que têm dificuldades em lidar com grandes ou mesmo pequenas mudanças na vida, o Quem Mexeu no Meu Queijo é uma leitura obrigatória. O livro é um lembrete útil de que precisamos aceitar o fato de que as mudanças acontecem, que elas podem estar fora do nosso controle e que precisamos encontrar forças para prosseguir e nos adaptar. Tal mensagem não é incorreta, nem insignificante, mas está incompleta. Mesmo quando a adaptação parece ser a única opção viável, devemos fazer mais do que apenas aceitarmos cegamente a mudança e nos adaptarmos a ela de forma ávida. Devemos procurar entender por que a mudança nos foi imposta. Como podemos exercer um controle maior sobre nossas vidas no futuro? Se os objetivos que estamos buscando são os corretos, o que seria necessário para escapar dos tipos de labirinto nos quais estamos sempre sujeitos aos desígnios dos outros? Em outras palavras, a adaptação eficaz não é suficiente para se ter sucesso ou felicidade. Depois, há caminhos em que a mensagem de quem mexeu no meu queijo pode ser não apenas incompleta, mas também perigosa. Talvez devêssemos pensar 2 vezes antes de dizermos aos outros que sejam prudentes e que abracem imediatamente suas limitações. Vamos dar um break aqui, porque é justamente o que ele fala aqui, é justamente que se a mensagem do livro é a mudança é inevitável, adapte-se e pronto, né? Adapte e pronto, acabou, não tem conversa. Então eu não tenho nada a fazer, eu não sou responsável por nada, eu simplesmente tenho que me adaptar e não posso nem reclamar. Se quem criou o labirinto resolver mexer nele a qualquer momento, será que cabe a mim apenas aceitar? Ele continua: talvez não devêssemos sugerir a potenciais inovadores, solucionadores de problemas, empreendedores e líderes que, em vez de desperdiçar tempo pensando em por que as coisas são do jeito que são, eles devessem simplesmente aceitar o mundo tal como ele se apresenta. Talvez devêssemos parar de dizer às pessoas que elas são apenas ratos que perseguem queijo no labirinto
dos outros. Sei que essas pessoas não são. Sei que essas não são as mensagens originalmente promovidas por quem mexeu no meu queijo, mas para muitos leitores, elas são fortemente transmitidas. Eu mexi no seu queijo tem como objetivo ajudar os leitores a questionarem suas suposições em relação às quais são as limitações que eles realmente enfrentam e encorajá-los a adotar as medidas necessárias para mudar não apenas o seu comportamento, mas também as circunstâncias que estão envolvidas nele. Então, o que ele vai trazer para a gente aqui é algo parecido com: eu posso mudar o meu comportamento quantas vezes eu quiser, mas se o labirinto continuar o mesmo, de que adiantou eu mudar? Né? Então, às vezes a gente muda o comportamento da gente. Eu sei que existe aquela premissa que é bem conhecida no autoconhecimento, de quando eu mudo, tudo muda ao meu redor. Mas pensa na sua vida, para essa metáfora dele aqui, como se a sua vida fosse um labirinto construído por alguém, tá? Então, esse alguém que construiu o labirinto, ele sabe quais são as saídas, ele sabe onde está o queijo, ele sabe aonde não tem saída, né? Aonde é um beco sem saída. Ele conhece tudo. Você não conhece nada. Você é um ratinho colocado lá dentro. E aí, por mais que você mude o seu comportamento inúmeras vezes, você vai continuar no labirinto dele. Então, está na hora de mudar o comportamento e mudar as circunstâncias. As circunstâncias aqui é o labirinto, né? Então, está na hora de eu mudar, inclusive, o labirinto. Diante de ideias tradicionais, normas sociais fortes, escassez de recurso e grandes expectativas por parte dos outros, alguns indivíduos podem subestimar a capacidade de controlar o próprio destino, de reformular seu meio ambiente e de superar os limites a que estão sujeitos. O sucesso em certas áreas, tais como desenvolvimento de carreira, inovação, empreendedorismo, criatividade, resolução de problema, crescimento profissional, além de crescimento pessoal, geralmente dependem justamente da capacidade do indivíduo de desafiar suposições, de reformular o meio ambiente e de jogar a partir de um conjunto diferente de regras, aquelas criadas por ele. Então, percebe que é assim: ok, você vai mudar seu comportamento, mas está na hora de você pegar esse labirinto aí e você começar a desenhar ele. Tá bom, vai. Quem criou esse labirinto aqui para mim não fui eu, mas deixa eu entender qual que é do labirinto aqui que eu vou começar a fazer a reforma nele. Então eu vou mudar o meu comportamento e eu vou mudar o meu ambiente. Assim como Quem Mexeu no Meu Queijo, este livro conta a história de ratos que vivem em um labirinto. Neste caso, os personagens principais são os 3 ratos originais e ousados: Max, Zed e Big. À medida que observamos os desdobramentos e cruzamentos de suas vidas, descobrimos que, em vez de apenas reagirmos à mudança e perseguirmos o queijo, cada um de nós tem a capacidade de escapar do labirinto, ou mesmo de reconfigurá-lo ao nosso gosto. Podemos criar as novas circunstâncias e realidade que quisermos. Mas primeiro, devemos descartar a noção, muitas vezes arraigada, de que não somos coisa alguma além de ratos no labirinto alheio. Vamos fazer um novo break aqui, né? Para eu enfatizar esse parágrafo para vocês. Ele diz aqui que a gente precisa trazer de volta para a gente que a gente tem a capacidade de sair desse labirinto que foi criado para a gente, que alguém construiu. Se a gente não pode escapar, então eu vou reconfigurá-la ao meu gosto. Ou seja, eu vou criar as novas circunstâncias, eu vou criar a realidade que eu quero, mas antes que tudo isso aconteça, a primeira coisa que eu vou fazer é descartar a noção. Então, é descartar aquela verdade
incrustada aí dentro da gente que a gente não é nada, não é ninguém e não tem poder de decisão, porque a gente, na verdade, é um rato no labirinto alheio. E aí ele põe assim: conforme Zed explica para Max, veja, Max, o problema não é o rato estar no labirinto, mas o labirinto estar no rato. Este livro é destinado a pessoas e organizações que se sentem presas nas armadilhas da circunstância, as pessoas que trabalham duro e que talvez até tenham encontrado sucesso em sua vida pessoal e profissional, mas que lutam para encontrar o significado ou a realização no que fazem. Aquelas que jogam, e talvez até muito bem, um jogo que não escolheram. Aquela cuja visão de sucesso não se baseia apenas na mudança do velho jeito de fazer as coisas, mas na repaginação das mesmas. E aqueles que buscam inspiração à medida que consideram o que podem e devem fazer pelo resto de suas vidas. Quando ele traz que existem pessoas que jogam e às vezes jogam muito bem esse jogo, né? Elas se saem muito bem no labirinto alheio, mas será que na verdade a única coisa que elas estão fazendo é fazer uma velha coisa só de um jeito diferente? Será que não está na hora dela buscar essa repaginação? Porque você até joga esse jogo bem, né? Você faz isso muito bem, mas será que você está bem com tudo isso? Então, aqueles que buscam inspiração à medida que consideram o que podem e devem fazer pelo resto de suas vidas. E mesmo que não tenham certeza de que essa descrição tem a ver com você, apenas leia o livro. Ele é curto. Max, Zed e Big estão comigo há bastante tempo. E ainda assim, cada vez que revisito suas aventuras, eu sinto-me inspirado mais uma vez. Espero que você sinta da mesma forma. E mais do que qualquer outra coisa, espero que a leitura deste livro faça com que você sorria e se pergunte por que exatamente está sorrindo. E eu posso dizer por experiência, né, que como alguém que já leu, acho que esse livro umas 4 ou 5 vezes, todas as vezes ele me traz insights diferentes, ele me traz inspirações diferentes, ele faz com que eu veja, às vezes, a situação que eu até tinha visto já de uma outra forma, eu acabo reformulando a reformulação que eu já tinha feito. E sim, a gente acaba sorrindo e você tenta entender por que você está sorrindo ao ler esse livro. Então, esse é o prefácio do livro, né? A gente de cara aí vê o autor já desafiar uma ideia de forma que. De forma ímpar, assim. Não importa que a ideia tenha sido aceita por milhares de pessoas, será que é assim mesmo? Será que tudo é como é? E já que tudo é como é, então eu não tenho responsabilidade alguma. Nós tivemos um problema de conexão aqui, mas já voltamos. Então, se tudo é como é, e sendo assim eu já não tenho responsabilidade alguma, porque é como é assim que é muito fácil eu transformar isso em culpa nas costas de alguém. Porque o que muitas vezes acontece é que a gente aprende as coisas porque a minha mãe me disse, o meu pai me disse, a minha avó me disse, o professor, alguém disse, e eu simplesmente aceitei. E aí eu aceitei por N, X, Y, PTO motivos, né? Não importa. Eu simplesmente aceitei. E às vezes eu percebo que aquilo que eu aceitei está virando a minha vida de ponta cabeça. E eu acabo nem questionando, porque é uma verdade, é uma crença, então eu não questiono. Eu aceito aquilo, né? A minha vida vira de ponta cabeça por conta daquilo que eu estou aceitando. E aí, como não é culpa minha, porque é algo que alguém me falou que era assim, então a culpa é de quem me falou que era assim. Então eu pego a minha responsabilidade e nas costas dos outros. A culpa é dele, foi ele que me ensinou, né?
Então, para começar a entender que assim a gente pode desconstruir algo que não nos foi dado, tá? Construir um labirinto, me colocaram lá dentro, mas é uma decisão minha, é uma opção minha ficar ou não lá dentro. E aí a gente vai para o que é, de fato, o primeiro capítulo, que é chamado do Bom Livro. O Bom Livro. Eles chamaram aquilo de revolução, a lição. Ou seja, o ensinamento havia se espalhado por todo o labirinto. Não sobrou quase nenhum rato que não soubesse o que continha o Bom Livro. Aqui, para vocês entenderem, esse Bom Livro é né, ao quem mexeu no meu queijo. O ensinamento era bastante abrangente e ainda mais importante, não contava muito com a capacidade de raciocínio de cada um. E qualquer rato é capaz de dizer que esse atributo é a marca registrada de todas as grandes verdades. Vamos parar aqui para a gente discutir sobre isso aí, né? Que era exatamente o que a gente estava falando sobre a questão da culpa. Quando a gente não raciocina, quando a gente não coloca lógica, questionamento em qualquer coisa que seja, a gente aceita e acata tudo, né? Quando ele fala que qualquer rato, qualquer pessoa é capaz de dizer que esse atributo é uma marca registrada das grandes verdades. Só é uma grande verdade porque ninguém nunca questionou. Se ninguém nunca questionou, então é uma verdade. Por isso é que ele foi aceito talvez como a maior das verdades. Quantas verdades será que você não está carregando aí porque você simplesmente nunca questionou nada? Ou nunca questionou o que de fato deveria ter questionado? Você simplesmente aceitou. Certamente, perdão, deixa eu voltar aqui. Por isso é que ele foi aceito talvez como a maior das verdades e, certamente, como a mais importante. E foi tudo tão simples. O livro deixou claro: mudanças acontecem. Você pode ficar lá sentado e se lamentar, ou pode mudar com o tempo. Não tenha medo de mudar. Aceite as mudanças. O que acontece no labirinto está além do seu controle. O que você pode controlar é a sua reação. E aí, eu concordo com o Malhotra aqui, né? Porque se a única coisa que eu posso controlar é a minha reação, significa que eu não estou agindo, eu estou apenas reagindo. Eu não estou fazendo porque eu quero, eu estou fazendo porque algo externo me provocou a fazer. Então não é uma vontade genuína, né? É apenas uma força contrária. Quantas vezes a gente só não reagiu, né? Apenas reagiu a alguma coisa simplesmente porque a gente acatou uma grande verdade. A gente acatou a história que contaram pra gente e já que eu não posso, já que eu sou impotente em relação a isso, eu simplesmente reajo, né? Agora, só pelo fato de cada rato ter entendido esse ensinamento, não significa que todos os ratos fossem capazes de colocá-los em prática. Alguns foram bem-sucedidos, eles aprenderam que a mudança é inevitável e incontrolável. Aceitaram que não podiam controlar o funcionamento do labirinto. Chamaram isso de destino e se comprometeram a se adaptar. Muitos outros tiveram êxito, em menor grau. Eles ainda experimentavam momentos de medo, imobilidade, depressão e desespero, mas estes momentos eram menos frequentes do que no passado. Esses ratos melhoraram de forma considerável seu destino no labirinto. Com certeza, também havia ratos que raramente pensavam sobre o que o bom livro havia ensinado a eles. Concordavam com ele no início, mas não tinham tempo ou a energia necessária para mudar suas atitudes. Afinal de contas, é difícil romper hábitos. Eles trabalhariam as ideias do livro mais tarde, talvez na próxima semana ou no próximo ano. No geral, a vida no labirinto agora estava bem diferente.
No passado, quando o queijo se movia, opa, quando o queijo se movia de uma posição para outra, todos os ratos entravam em desespero. Eles não entendiam o que acontecia e praguejavam. Ficavam sentados esperando no canto o queijo do passado e rezavam por seu retorno. Eles ficavam agitados e perdiam a paciência, ficavam irritados e faziam com que a vida, que já era difícil, ficasse ainda mais difícil. Agora, ao lerem o bom livro, os ratos passaram a reagir de forma diferente. O desaparecimento do queijo ainda era traumático e ainda era impossível entender por que o queijo tinha se movimentado. Porém, agora os ratos começavam a sair em busca de novos depósitos de queijo. Aqueles que tinham adotado plenamente a filosofia do bom livro foram os primeiros a dar início a uma foram os primeiros a dar início à busca do novo queijo. Aqueles que lutavam contra a filosofia e achavam difícil romper com velhos hábitos apresentaram maior lentidão para agir. Entretanto, eles também entenderam que tinham de mudar de acordo com a mudança dos tempos. Eles, da mesma maneira, finalmente foram procurar mais queijo. Ao aprenderem a mudar de acordo com a mudança dos tempos, os ratos conseguiram encontrar mais queijo. Eles os encontraram de modo mais rápido do que no passado. O bom livro estava certo. Eles tinham queijo e mais rápido. Nada é melhor do que isso quando você é um rato. E assim, os ratos não questionaram mais por que o queijo se movimentava. Todo mundo concordava que tais questionamentos não tinham resposta. Eles não tentavam elaborar planos para tentar impedir o queijo de se mover. Somente um tolo pensaria que o destino pode ser controlado. Acima de tudo, eles nunca mais fizeram a pergunta despropositada: quem mexeu no meu queijo? A vida era mais simples agora. Tudo se resumia a uma equação muito simples. Você quer queijo? Mas o queijo não está aqui. Logo, vá a outro lugar para buscar o queijo. Afinal, para um rato em um labirinto, queijo é tudo o que realmente importa. Mas então surgiu Max. E Max era completamente diferente. Mas Max é um assunto para o próximo capítulo, né? Aqui a gente vai se ater aí ao prefácio e ao primeiro capítulo. Então, tem alguns pontos aqui que eu acho muito importante da gente tocar e dar uma refletida, né? Um deles é a coisa do a gente precisa aprender a questionar, né? Eu preciso aprender a questionar, porque toda vez que eu questiono, eu tenho uma nova resposta. Se eu tenho uma nova resposta, eu tenho uma nova solução. Se eu tenho uma nova solução, eu tenho novas possibilidades. E aí ele enfatiza para a gente que muita gente não questiona, né? Não vai buscar esse questionamento. Primeiro, porque às vezes a pessoa realmente não está afim de se mexer. Eu de verdade, eu não acredito que a pessoa não esteja afim de se mexer. Eu acredito que existe uma crença ou algo por trás disso aí que impede essa pessoa de se mexer, né? Mas ela sabe que se ela questionar, fica mais complicado dela arrumar uma desculpa para não se mexer. Porque uma coisa é eu simplesmente não saber a solução. Outra coisa é eu saber a solução e não querer solucionar. Então, eu sei qual é o problema, mas eu não estou afim de resolver esse problema. O que me faz responsável por qualquer consequência dali em diante, né? Então, assim, eu até sei, mas agora eu não quero. E aí eu vou trazer uma experiência muito particular para vocês, né? Dessa coisa do eu vou questionar, então agora eu tenho uma nova resposta, eu tenho uma nova solução, agora eu preciso começar a me mexer. E por que às vezes a gente não se mexe?
porque a gente tem os mas, né? O Clube do Livro, ele é um projeto que está há muito tempo construído, há muito tempo mesmo. Tem pelo menos uns 2 anos que, que esse formato aqui está montado pronto. Mas a ideia do Clube do Livro é muito mais antiga que isso. De uma época em que eu nem estava no mundo do autoconhecimento, que eu não era terapeuta, que eu não trabalhava como coach, com desbloqueio de crença, nada disso. Quando eu estruturei esse Clube do Livro, que eu planejei, montei um plano de ação, fiz estratégia, criei a marca, né? Tava tudo pronto. Era simplesmente eu abrir a câmera e gravar. Era simplesmente eu abrir uma live e gravar. Então, eu sabia o que eu queria, eu tinha o queijo, né? Eu sabia qual era o meu queijo. O meu queijo era o Clube do Livro. Eu, eu tinha essa consciência. Mas dentro daquele labirinto que não era meu, que foi construído por alguém, aquilo era improvável. Quando eu me questionei sobre os mas, né? Porque toda vez que a gente tem um mas, a gente tem uma crença por trás disso. A gente tem uma desculpa, e toda desculpa é uma crença. Eu fui descobrindo o que fazia com que eu não viesse para ação. Então, percebe? Eu tinha a ideia, eu tinha o projeto, eu tinha o plano de ação, eu tinha a estratégia, mas eu não tinha a ação. Não é agora, talvez quem sabe mais tarde. Ah, mas e se ninguém gostar? Então, não adiantava nada eu ter um plano, né? É a mesma coisa que eu ter um carro, querer viajar para a praia. Eu tenho o carro, esse meu carro tem gasolina, eu sei o caminho, eu sei como eu vou chegar lá, eu tenho o GPS para me guiar, mas eu sento, inclusive, no carro, eu só não dou a partida. Percebe? Eu tenho todo um plano de ação, eu tenho toda uma estratégia. Eu vou sair tal hora daqui, que é para chegar tal hora lá, que é para não pegar trânsito. Eu vou por essa estrada porque ela é melhor que aquela, porque não sei o quê, porque isso, porque aquilo. Eu vou colocar tanto de gasolina, eu vou parar em tal. Eu tenho todo um plano de ação, eu tenho toda uma estratégia montada. Eu até sento nesse carro, eu só não dou o contato, eu só não ligo a ignição. E eu fiz isso com o Clube do Livro, né? Outro ponto que ele aborda e que eu particularmente acho muito interessante é a não ação. Então, deixa eu trazer aqui para minha experiência, que quando a gente traz para a experiência da gente, fica mais fácil da gente até explicar. Como é que o não colocar o Clube do Livro para jogo estava afetando todos os meus outros resultados? Porque às vezes a gente tem um ruído meio tosco aqui, que diz assim: se eu não fizer nada, nada acontece. Mentira! Você pode até não fazer nada, algo vai acontecer, justamente por você não estar fazendo nada. Então, como é que essa minha não ação afeta esses meus resultados? Como é que como é que não fazer o que precisa ser feito, ou como é que não fazer o que eu acho que eu preciso fazer afeta os meus resultados? E aí ele fecha esse primeiro capítulo com a equação que eu achei, né? Você quer o queijo? O queijo não está aqui. Vai buscar o queijo em outro lugar. O, o você quer o queijo simboliza o seu desejo, simboliza a sua meta, simboliza aquilo que você quer alcançar na sua vida. E aí, muitas vezes, as crenças limitantes que a gente tem, elas simplesmente nos fazem aceitar situações insatisfatórias, porque a gente, de fato, acredita que não tem outra opção, ou que a gente não é capaz de mudar, né? Ou que a gente não pode, ou ensinaram para a gente que não é assim, então eu não posso questionar isso aqui. E aí, o meu queijo era o Clube do Livro, né?
O meu queijo era o Clube do Livro. O meu desejo, a minha meta, entre tantas outras, mas o meu desejo era o meu Clube do Livro. O que, que me fazia não dar o contato no carro de fato? O que, que me fazia não ligar esse carro e sair? O que, que me fazia ficar aceitando essa situação insatisfatória? Porque, olha só, por que, que é insatisfatória? Porque é um desejo que eu tenho e eu não consigo realizar. Logo em algum lugar fica insatisfeito. Porque não é aquela coisa assim, se eu não fizer tá tudo bem, deixa pra lá. Não, era um desejo de fato. Tanto que tinha todo um plano elaborado por trás dele, né? E a gente precisa começar a questionar isso. A gente precisa não, porque na verdade ninguém precisa nada, né? Vamos deixar bem claro isso aqui. Mas se você quer o queijo, você precisa começar a questionar. Quais são as situações insatisfatórias? Por que, que eu estou acreditando que eu não tenho outra opção? Por que, que eu estou aceitando isso da forma que é? Por que, que eu acho que às vezes não dá para mudar? Né? Por que, que eu tenho que viver a vida do Zeca Pagodinho, deixar a vida me levar? Não, pera lá. Aí ele fala pra gente desafiar o conformismo, né? O queijo não está aqui. Então eu quero queijo. Ok, eu já sei, eu quero queijo. O queijo não está aqui. Eu quero o Clube do Livro. O Clube do Livro não está rodando. O que é que está faltando? O que é que não está funcionando? O que é que eu preciso fazer? Ou como eu preciso fazer para isso funcionar? Para que isso rode, né? Então, é o reconhecimento de que está faltando alguma coisa. Eu preciso mudar alguma coisa. E às vezes a gente nem está falando de uma mudança tão grande assim. Às vezes é um negocinho. E vá buscar o queijo em outro lugar, que é a chamada para ação, né? Para aquela ação proativa. Em vez da gente ficar estagnado ou se queixar sobre a situação atual, o Malhotra, o autor, ele traz para gente que ele sugere, na verdade, né, que você tome uma iniciativa. Começa a procurar alternativas, começa a procurar novas oportunidades, né? Então, eu tenho o Clube do Livro. Quais as alternativas que eu tenho aqui, né? Que tipo de oportunidades eu estou deixando passar e que eu posso aproveitar elas para o Clube do Livro? Esse esse princípio, né, da chamada para ação, ele traz para a gente também a importância do ser flexível e adaptável. Então, quando algo não está funcionando, quando o que eu estou fazendo não está funcionando, quando o caminho que eu estou não está agradável, é, é vital eu estar disposto a mudar de direção e começar a explorar novas possibilidades. Porque se eu não fizer isso, eu sou o rato. Eu sou o labirinto preso dentro do rato e não o rato preso dentro do labirinto, né? E ele fecha esse primeiro capítulo dando já um round sobre o Max. E quem é o Max, né? Para a gente poder já deixar aqui meio que subentendido sobre o que a gente vai falar no próximo capítulo. O Max, ele é o rato que se recusa a aceitar o sistema. É um rato rebelde. É o rato que ele não quer aceitar as regras que foram estabelecidas, ele não quer aceitar os bagulho que tem lá no labirinto, então ele não se conforma. Ele, ao invés de fazer o que todo rato faz, bom, então o queijo não tá aqui, eu preciso correr e achar o queijo em outro lugar, né? Porque é a adaptação da mudança. Então, ao invés dele simplesmente se conformar e procurar o queijo dentro do labirinto, como todos os outros ratos estão fazendo, o Max não. O Max, ele questiona. Ele quer saber quem é que construiu esse labirinto assim. Quer saber por que não tem saída isso aqui, né? Então, eu quero fugir daqui. Então, cara, se for você que construiu e você não está disposto a mudar esse labirinto e não quer deixar que eu mude o labirinto, então eu vou sair dele. Então, o Max, ele é o
o questionamento, né? Ele questiona aí o status quo, é o rato que pensa fora da caixa, é o rato que ele tem a coragem para mudar, né? Ele tem a coragem de desafiar o sistema, de buscar novas possibilidades. Ele está disposto a correr o risco. Ele está disposto a desafiar a crença. Então, eu não quero saber se foi minha mãe, se foi meu pai, se foi minha avó, eu não quero saber quem me ensinou. Eu quero é entender o porquê que isso é assim. Me prova que isso aqui é uma verdade, mas com lógica, com racionalidade, né? Ele O Max ele quer autonomia, ele quer independência, ele quer poder controlar a própria vida e o próprio destino. Então, esse é o Max, o ratinho que a gente vai conhecer no próximo episódio. A gente passou por um monte de coisa aqui, né? Um monte de suposição. E enquanto eu li esse livro a primeira vez, eu me lembrei da história do porco assado. Eu não sei se vocês já escutaram, algumas pessoas contam como porco, outras como peixe. Enfim, que reza a lenda que todo Natal lá, ou todo Ano Novo, eles compravam um leitãozinho, iam pôr para assar e tiravam a cabeça desse leitãozinho para poder assar. Me desculpem os vegetarianos, mas é assim que é. Né? Você não gosta da carninha, a história é essa. Não dava para fazer isso com uma berinjela. Então, e aí, durante gerações foi assim. Um dia, a menina chega e pergunta para a mãe assim: mas por que vocês tiram a cabeça para assar? Por que não assa com a cabeça e tudo, né? Ah, porque não é assim, porque tem que ser feito dessa forma. E aí criam-se todas aquelas crendices, né? Porque quando a gente não sabe explicar algo, a gente passa para a crendice popular, seja ela verdade ou não, a gente apela para ela. Não, porque não dá sorte, porque tinha que ser assim, porque isso e porque aquilo, porque a sua avó me ensinou assim e não sei o quê. A menina irrequieta, né? Um Max da vida, vai lá perguntar para a avó: vó, por que vocês cortam a cabeça do bicho para poder assar ele? Por que não assa o bicho inteiro? Não, porque sempre foi assim, porque a minha mãe me ensinou assim, porque isso é respeitoso, porque é aquela, né? E quanto mais velha a pessoa, mais crendice tem por trás disso tudo. Mas a bisavó da menina ainda era viva, né? E aí a menina, não, isso tem que ter uma lógica, né? O que vocês estão me dizendo aqui não faz sentido. E ela vai procurar a bisavó e ela pergunta para a bisavó dela: Bisa, por que vocês não deixam o bicho com a cabeça para assar? Por que tira a cabeça, né? Porque esse fuzuê todo, a minha mãe me fala uma coisa, a vovó me fala outra, e diz que foi a senhora que ensinou assim. Ela falou: não, minha filha, a gente tira a cabeça porque não cabia na assadeira. Na época, a assadeira que a gente tinha era desse tamanho, o bicho era desse, então a gente tirava a cabeça. Simples. Ela acabou com a crença de gerações aí, com uma simples pergunta, indo perguntar para quem realmente poderia dar uma resposta para ela. O livro ele traz justamente isso para a gente. Quando a gente tem a ousadia de questionar, a gente tem novas respostas. Então, tenham a ousadia de questionar, né? E lembra, você só está questionando. Você nem está indo para ação. Nesse momento, a única coisa que você está fazendo aí é questionar. Então, é como se eu escrevesse uma história em um papel. Se eu escrever essa história em um papel, tem algum problema? Tem algum risco? Não, é uma história num papel. Questione-se, né? Questiona. A gente pode... Eu deixei alguns desafios aqui para vocês. Então, quais as coisas que você aceita como são, sem questionar? Quais são as coisas que estão acontecendo na sua vida que você acaba reclamando delas, mas que você não ousa questionar? Quando você aceita, isso causa um impacto. E vamos lembrar que impacto, ele necessariamente não é nem bom e nem ruim, ele é um impacto, tá? Qual é esse impacto? Então, isso acontece na sua vida, você não questiona, isso causa um impacto. Que impacto é esse?
Quando você pensa nessa situação, se pergunte: o que eu acho que vai acontecer se eu questionar essa situação? O que vai ficar diferente? Porque veja bem, não importa o impacto que tá acontecendo aqui, ele está acontecendo, tá? Cabe a mim agora questionar esse impacto, né? Eu já entendi qual é o impacto que tem. Então, quando eu não coloco o Clube do Livro para rodar, o impacto que tem na minha vida é porque eu fico frustrada, eu fico me achando incompetente, eu falo que eu vou fazer as coisas, eu monto tudo e no final eu não faço nada, né? É igual comprar tudo para uma festa, mas no final das contas eu não faço a festa, eu fico com as coisas tudo guardadas no meu armário. E aí no próximo ano eu compro de novo, e de novo, de novo, de novo, e eu nunca faço a festa. Então, qual é o impacto disso? Né? Que acontece? O que vai acontecer se você questionar esse impacto? Se você questionar isso, se eu fizer diferente, o que vai acontecer? O que vai ficar diferente? Tá? E aí você pode. Vamos abrir aqui para cutucar minha onça com vara curta, né? Por que eu aceitei sem questionar? Porque agora você já sabe como é que seria diferente. Impacto bom ou ruim, não importa. Tá? Por que eu aceitei sem questionar? O que me levou a aceitar isso aqui sem questionar? E pra gente fechar, se você olhar para sua vida agora como um labirinto, onde você não tem controle das coisas que estão acontecendo, você só vai na vida lá, né? Qual é a área que mais parece que esse labirinto, cada vez mais parece que esse labirinto foi criado por alguém e não por você? Qual é o benefício que você vai estar tendo de viver no labirinto de alguém? Mas primeiro acha qual é essa área, né? Eu sei que toda a minha vida aqui está parecendo um labirinto, mas quais foram os que eu criei literalmente, propositalmente, e quais foram os labirintos que foram criados para mim e que eu estou vivendo neles meio que inconscientemente. Eu espero vocês semana que vem. Essa aula fica salva aqui no YouTube para vocês. Tá aqui na playlist. Não esqueçam de compartilhar, de se inscrever, de deixar o like de vocês aí. Vocês me ajudam a me motivar a fazer mais aulas para vocês. E semana que vem, quinta-feira, tem um encontro novo e aí a gente vai falar do Max. Beijo no coração de vocês, fiquem bem e até.